Meus caros colegas, o nosso cordial boa noite. É muito bom estar aqui, mesmo que esteja interagindo por meio virtual, mas pelo menos é uma forma de a gente falar ainda, né? Quanto tempo a gente não se encontra, a saudade. E hoje chegou o dia de eu, Valdemar Souza Ramos, juntamente com Suênia, com Carlos, com Inara, com Marcos e com Amarildo, apresentarmos nosso trabalho de direito constitucional, onde falaremos sobre regras, princípios, regras e normas constitucionais. Coube a mim, então, falar sobre a primeira parte do trabalho. E eu começo o trabalho com uma pergunta. O que é princípio? Nessa indagação da busca o que é princípio, foi a obra de Miguel Reale e lá achei uma definição dele de princípio. Segundo ele, princípios são verdades fundantes de um sistema de conhecimento. Já através de Canutilho, ele tem a seguinte definição: princípio são valores fundamentadores da ordem jurídica. Entre a definição de Miguel Reale e a definição de Canutilho, essa definição de Canutilho eu acho que mais se enquadra no estudo do ordenamento jurídico, tendo o princípio como valores fundamentais de ordem jurídica. O que é princípio? Sendo ele o valor fundador da norma jurídica, ele é o originador da norma. O princípio, então, a alma da norma. É o princípio que dá à norma vida, sentido e direcionamento, assim como a nossa alma, que nos dá vida, sentido e direcionamento à nossa existência. O princípio, como ele é gerador da norma, toda norma vem do princípio, né? E toda norma ela tem aquele poder imperativo, né, de impor, de permitir e de proibir que se faça alguma coisa, né, em determinada situação. Mas o princípio, por ser a causa da origem da lei, é ele o norteador também da lei. É ele que direciona a lei ao caso concreto, com segurança. De forma que quando o operador do direito ele vai operar uma lei, primeiramente ele é obrigado a observar o princípio, porque o princípio não pode seguir a direção da vontade dele. Ele tem que seguir o princípio da lei, aquele princípio norteador da lei, para que ela seja direcionada com segurança e seja encaixada ao caso concreto de substituição de forma mais perfeita. E por ser o princípio essa baliza norteadora, é o princípio também o vetor de limitação da vontade subjetiva do aplicador do direito. É porque ele limita, né? Porque o aplicador do direito, para aplicar a lei, ele tem que aplicar segundo os princípios, e não segundo a vontade dele. E por ser o princípio também a causa da origem do direito, ele é largamente utilizado na doutrina como uma forma da gente interpretar a lei. Tanto interpretar a lei, como também achar solução para antinomia entre leis, para inclusive trabalhar, por exemplo, lacuna legislativa e até mesmo um conflito entre os próprios princípios. O princípio e a lei têm essa ligação de origem, de forma que a gente até pode ilustrar de uma forma assim, que eu acho bacana, é você comparar o princípio e a lei a uma árvore frutífera, onde o tronco representa o princípio e onde o fruto representa a regra. Assim como um pé de manga, ele só pode dar manga, então do princípio só pode dar regra. Então, o princípio ele é norteador, balizador da lei e também trabalha como um fator interessante de integração da lei e de
até do diálogo entre as fontes. Então, partindo de princípio, irei falar agora sobre os princípios fundamentais. Os princípios fundamentais, segundo o jurista José Afonso da Silva, ele é que trata do Estado, sobre a origem do Estado, sobre o nome do Estado brasileiro, né, que é o princípio fundamental da, que é de República Federativa do Brasil. É o princípio fundamental que fala sobre a nossa soberania, como ela é operada através do ordenamento jurídico. É o princípio fundamental que fala sobre a cidadania, sobre o pleno gozo do direito, né, político do cidadão, que fala sobre a dignidade da pessoa humana, que é o princípio máximo do Estado Democrático de Direito e que espelha e que irradia em todo o ordenamento jurídico nacional. E que trata também dos valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, olhando a questão da valorização do trabalho, da valorização do empregado, da valorização do empregador, né? Onde busca o desenvolvimento econômico e social. Onde se fala também do pluralismo político, do direito fundamental, do princípio fundamental, que dá a liberdade, né, ao cidadão, né, de ter a sua ideologia política, né, de torcer para que ele queira lá, segundo os seus princípios, né, filosóficos. Né? E no parágrafo 1 fala assim: todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos dessa Constituição. Então, esse parágrafo ele define que o poder soberano da República Federativa do Brasil emana do povo, embora esse poder ele seja exercido pelos representantes, mas ele emana do povo, ele é uma soberania popular. E também aqui nos princípios fundamentais, ele define, né, quais são os poderes da União, por onde se opera a soberania, que é o poder legislativo, executivo e judiciário. E também fala sobre o que constitui os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, que é construir uma sociedade livre, justa e solidária. É isso que dá a vida, que é um desafio e a gente luta até hoje, né, para constituir essa sociedade livre, o que essa Constituição nos possibilita. Inclusive de garantir o desenvolvimento nacional, o quanto que nós ainda temos que trabalhar. Né? Inclusive de promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade ou quaisquer outras formas de discriminação. Por isso que eu acho importante que cada um deve ter em mão a sua Constituição como um vade-mecum, porque é através do conhecimento dos princípios fundamentais da Constituição que a gente vai ter mais condição de ter um diálogo, né, com a nossa professora Eneida, inclusive ter um diálogo com os doutrinadores e um diálogo, né, entre o próprio ordenamento. E no artigo 4º, esse princípio fundamental estabelece que a nossa República é a República Federativa do Brasil. Né? Então ela define que nós somos uma república que tem uma forma de governo republicana, né? A nossa forma de Estado é uma forma de Estado federativa, né? E que o Brasil ele tem uma postura diante da comunidade internacional de um país independente, de um país onde a prevalência dos direitos humanos, de um país que prime pela autodeterminação dos povos, pela não intervenção, né, nos outros países. Cada país tem a sua soberania, cada país tem a liberdade de conduzir o seu próprio destino. Que prime também pela defesa da paz e pela solução pacífica dos conflitos. E também pelo repúdio ao terrorismo e ao racismo. Quem não, né? E a cooperação entre os povos para o progresso da humanidade. Isso é um dever, não só nosso, mas um dever de todo mundo, é cooperar para o progresso de todos. E a concessão de asilo político a todos aqueles que são perseguidos politicamente no seu país de origem, né? E que vem aqui no país procurando um aconchego, por exemplo, um lugar justo, um lugar bom de se viver. Esse merece o isso porque nós prezamos pela liberdade da pessoa, né? Da pessoa humana. E por fim, em parágrafo único,
A República Federativa do Brasil buscará sempre a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, visando a formação de uma comunidade latino-americana de nações. É como esse impulso nós tivemos na formação do Mercosul, uma forma de integrar todos os países aqui da América Latina, dentro do livre comércio, dentro do livre trânsito, né? Para que a gente possa integrar e promover-se culturalmente, socialmente e economicamente. Né? E, saindo agora dos princípios fundamentais da Constituição, eu irei falar sobre a classificação quanto ao conteúdo das normas constitucionais. As normas constitucionais elas se classificam em normas materiais e normas formais. As normas constitucionais materiais são aquelas que se tratam de matéria constitucional. São aquelas que definem a divisão territorial e funcional do exercício do poder político. É aquela que define a divisão territorial em estados, em município, em Distrito Federal, e onde define o governo federal, o governo municipal e o governo distrital. E onde se afirma também a segurança dos direitos fundamentais do país, os direitos fundamentais da pessoa humana. E ela também que define os fins a serem alcançados no Brasil na ordem econômica e social, como a erradicação da pobreza e a marginalização, e a redução das desigualdades sociais e regionais, e os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. E define também as técnicas de aplicação e os meios de proteção das próprias normas constitucionais. Fora, então, depois das normas constitucionais materiais, nós temos as normas constitucionais formais, que são aquelas que são veiculadas para as demais legislações infraconstitucionais, como é, por exemplo, a CLT. Se você pega a CLT, ela inicia, né, o artigo 1º dela, com todo esse fundamento, esses direitos e fundamento constitucional para a Constituição, está tudo transportado para ela. Então, é através daqueles princípios e fundamentos, né, que foi feito, então, a consolidação da lei de trabalho, e assim também funciona com o nosso Código Civil, assim também funciona com o nosso Código Tributário Nacional e também com o nosso Código Penal. A exemplo, o artigo 1º do Código Civil Brasileiro, é o mesmo artigo 1º da Constituição Federal de 1988, que trata dos princípios fundamentais da República Federativa do Brasil. E tem o artigo 335 do CPC, que se refere ao inciso 4º do artigo 5º da Constituição Federal de 1988, que é o princípio contraditório da ampla defesa. E tem também o artigo 282 do Código Penal Brasileiro, né, que trata do princípio constitucional da inviolabilidade domiciliar. Então você vê que a Constituição, parte dela é transportada para as leis ou, né, ou códigos infraconstitucionais que fundamentam essas leis, né, essas leis que estão abaixo da Constituição. E temos também as normas que a gente considera são normas formalmente constitucionais. Essas normas formalmente constitucionais são aquelas normas que não é matéria de Constituição, que nem deveria estar na Constituição, né? No caso, por exemplo, o artigo 244, parágrafo 2º, né, da Constituição, que fala sobre o Colégio Dom Pedro II. Essa manutenção do Colégio Dom Pedro II através da Constituição dá a essa lei uma superioridade em relação, né, às leis infraconstitucionais, mas ela podia estar perfeitamente numa legislação infraconstitucional. Então, isso quer dizer o seguinte, que isso também revela que existem normas que são hierarquicamente constitucionais, mas que não são materialmente constitucionais e que não dizem respeito a temas de direito constitucional, que é o caso do Colégio Dom Pedro II. É isso que eu queria dizer e vou me despedir de vocês com as minhas considerações de mais elevada estima, consideração e apreço, e vou passar agora para o nosso colega seguinte a falar, né, sobre o tema que coube a ele desdobrar. Muito obrigado, boa noite. Boa noite a todos. Eu trouxe para vocês os princípios constitucionais gerais. Os princípios constitucionais gerais são formados pelos princípios da legalidade, da igualdade, da inafastabilidade do controle judiciário e do devido processo legal. Princípio da legalidade.
A Constituição da República Federativa do Brasil vem nos dizer em seu artigo 5º, inciso 2º, que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Diante disso, podemos concluir que somente as leis podem criar obrigações às pessoas, ou seja, o Estado só pode exigir que você faça ou deixe de fazer algo se essa exigência estiver escrita em lei. No âmbito administrativo, só se pode fazer o que a lei autorizar. Podemos definir o princípio da legalidade na seguinte frase: enquanto para o cidadão o princípio da legalidade significa uma liberdade, para a administração pública o princípio da legalidade significa uma restrição, ou seja, para o particular é permitido fazer tudo o que a lei não proíba, e para o administrador público só é permitido fazer o que a lei autorizar ou permitir. Princípio da igualdade. A Constituição da República Federativa do Brasil dispõe em seu artigo 5º caput sobre o princípio constitucional da igualdade. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Devemos nos atentar que o texto constitucional, pessoal, diz que o princípio da igualdade deve ser aplicado aos estrangeiros residentes no país. Porém, o STF entende que esse direito deve ser estendido também aos estrangeiros que estejam apenas de passagem pelo território nacional. Ou seja, o princípio da igualdade trata-se de uma norma de eficácia plena e o seu cumprimento independe de qualquer norma regulamentadora, assegurando a todos os brasileiros e aos estrangeiros que estejam no país, inclusive os que estejam apenas de passagem pelo território nacional, o direito a igual tratamento perante a lei e, principalmente, a igualdade no âmbito material e a igualdade relativa aos direitos fundamentais da pessoa humana. Princípio da inafastabilidade do controle judiciário. O princípio da inafastabilidade do controle judiciário encontra-se previsto no artigo 5º, inciso 35 do texto constitucional. A lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. Isso significa, pessoal, que a Constituição da República Federativa do Brasil assegura a todos a possibilidade de acesso ao Poder Judiciário. Ou seja, toda vez que um cidadão não conseguir obter satisfação de um interesse, poderá este socorrer-se do Poder Judiciário, a fim de que possa pleitear uma justa solução ao caso concreto, sendo-lhe asseguradas as garantias do contraditório, da ampla defesa, a garantia do juiz natural, das motivações das decisões e a publicidade dos atos. Princípio do devido processo legal. De acordo com o artigo 5º, inciso 54 da Constituição da República Federativa do Brasil, ninguém será privado da liberdade ou dos seus bens sem o devido processo legal. Ao realizarmos a leitura desse artigo, nos deparamos com a raiz do princípio do devido processo legal, na qual se consolida a garantia de termos direito a um processo com todas as etapas previstas em lei, a um processo dotado de todas as garantias constitucionais. É importante ressaltarmos que o desrespeito ao princípio do devido processo legal é causa de nulidade do processo. Tamanha a importância desse princípio que podemos encontrá-lo nas principais constituições dos países soberanos. Também podemos encontrá-lo na Declaração Universal dos Direitos Humanos e também na Convenção Americana sobre Direitos Humanos. Pessoal, o princípio do devido processo legal são como as regras de um jogo, ou seja, devem ser definidas de forma prévia, antes do jogo, devem ser definidas antes do julgamento. As regras devem ser definidas antes do processo legal. Portanto, se fôssemos sintetizar
O princípio do devido processo legal, a gente poderia entender de forma simples como as regras de um jogo, que devem ser definidas de forma prévia, para que não haja nenhuma prejudiciabilidade para o réu, para a pessoa ou para a sociedade. Princípios constitucionais especiais do direito administrativo. Vamos lá, pessoal. Princípios constitucionais especiais do direito administrativo. A nossa famosa LIMP, que tanto nos salva na hora das provas de concurso público. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. A administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios obedecerá aos princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da publicidade e da eficiência. Princípio da legalidade. A legalidade, pessoal, como princípio da administração, significa que o administrador público está em todos os seus atos funcionais sujeito aos mandamentos da lei. Ou seja, ao administrador público só é permitido fazer aquilo que a lei autorize, pautando-se sempre pela supremacia do interesse público. Princípio da impessoalidade. O princípio da impessoalidade, pessoal, estabelece que a administração pública deve tratar todos de forma imparcial, impedindo discriminações, impedindo privilégios a particulares. A administração pública deve buscar em qualquer circunstância o interesse e a finalidade pública. No princípio da impessoalidade, a administração pública deve ter uma atuação objetiva, visando apenas o atendimento dos interesses públicos. Não pode o administrador público, no desempenho de sua função pública, buscar o interesse privado. Se o administrador público comete atos que busquem o interesse privado em detrimento do interesse público, ele estará violando o princípio da impessoalidade. O princípio da impessoalidade também significa que sempre quem atua é o poder ou a instituição pública. Desse modo, fica vedado ao administrador público utilizar-se de campanhas ou obras públicas para buscar uma promoção pessoal. Extremamente vedado isso. Princípio da moralidade administrativa. O princípio da moralidade administrativa vem nos dizer que não basta somente respeitar a lei. Tem que existir honestidade no trato da coisa pública. Não basta ser legal, tem que ser honesto. A forma mais contundente, pessoal, de você violar a moralidade administrativa significa você praticar um ato de improbidade administrativa. O artigo 37, parágrafo 4º da Constituição Federal, traz os efeitos dos atos de improbidade administrativa. Vejamos o que diz esse artigo. Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos. Abre parênteses. Se trata da suspensão dos direitos políticos, uma suspensão por um período de tempo determinado, e não a perca dos direitos políticos. Fecha parênteses. O ato de improbidade administrativa também importará na perda da função pública, na indisponibilidade dos bens e no ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível. Ou seja, além dessas sanções, o administrador público ainda responderá na esfera penal pelos atos de improbidade administrativa, podendo vir a receber, além de todas as outras sanções e a depender da prática do ato, uma pena privativa de liberdade. Princípio da publicidade. Sabemos que a administração pública, pessoal, é uma atividade, é uma organização que existe apenas para cuidar dos interesses da coletividade. Portanto, se são os nossos interesses públicos, se são os nossos bens públicos, se são os nossos negócios públicos, pessoal, tem que existir transparência. Tem que existir transparência no trato da coisa pública. Podemos dizer que a administração pública deve ser vista como uma casa de vidro, onde as pessoas, onde a coletividade pode enxergar o que está sendo realizado no interior da administração pública. Também é importante ressaltarmos, pessoal, que a regra é a publicidade. Porém, em determinados casos, quando as informações forem imprescindíveis à segurança da sociedade e do Estado,
as informações, elas deverão ser mantidas em sigilo. Princípio da eficiência. É muito comum nós mencionarmos que eficiência significa um controle dos resultados. A administração pública não pode ficar se preocupando apenas com o seu interior. A administração pública deve se preocupar com os seus resultados. Só que resultado para a administração pública, pessoal, não significa lucro. Resultado para a administração pública significa uma melhor satisfação possível dos interesses da coletividade. Então, esta é a ideia que deve pautar o dia a dia do administrador público. Porém, você não pode, em nome da eficiência, passar por cima de outros princípios. Não, você não pode fazer isso. Imaginem só que absurdo, se em nome de um resultado você passar por cima de uma lei. Não, isso não pode. Diante disso, nós podemos concluir que o princípio deve se harmonizar perante o caso concreto. Deve haver uma harmonia entre todos os princípios, não devendo um se sobrepor sobre os outros. Pessoal, essa foi a minha apresentação. Espero ter contribuído de uma forma positiva no aprendizado de todos vocês e qualquer dúvida estaremos à disposição na nossa aula ao vivo com a professora Eneida. Muito obrigado, fiquem todos com Deus. Boa noite, professora Eneida. Boa noite aos colegas do segundo período de Direito da FAC-FUNAM. Conforme solicitação da professora, nos coube falar sobre os princípios constitucionais especiais do direito ambiental. O direito ambiental também é previsto e está nos artigos 225 e 170 da nossa Constituição Federal. O primeiro princípio é o princípio da compensação compartilhada. O que significa isso? Os empreendedores que pretendem obter o licenciamento ambiental para uma obra, uma grande obra, ou uma atividade potencialmente causadora de grande degradação no meio ambiente, são obrigados a financiar a implantação e a manutenção de unidades em conservação. O que quer dizer isso? O governo, ele controla os investimentos de uma barragem, por exemplo, através de quê? Através de um consórcio, e ele financia isso. Na medida em que for sendo concluída as etapas da obra, significa que o governo está pagando, está conferindo o que está sendo feito dentro da lei ambiental. O segundo princípio é o princípio da prevenção. Conhecido os riscos de danos ao meio ambiente, os empreendedores desempenham atividades potencialmente lesivas devem adotar todas as providências necessárias para afastá-lo. No caso que eu dei como exemplo, a própria barragem. Sabemos que o impacto ambiental da construção de uma barragem é imensa. Então, por exemplo, nós temos que tirar animais, pássaros e colocá-los numa outra unidade que será administrada pelo governo também. O terceiro princípio é o princípio do desenvolvimento sustentável. O modelo econômico que, a partir da utilização racional dos recursos naturais, busca a satisfação das necessidades dos seres humanos sem comprometer a capacidade do planeta em abrigar e satisfazer as gerações futuras. Ou seja, o que nós temos que fazer, o que os empresários fazem por ordem dentro da própria Constituição Federal, é o quê? É fazer com que a situação seja explorada e que seja guardada ou que seja reposta a situação para um desenvolvimento sustentável. A própria natureza, a própria situação de dentro desses projetos que abrigam o desenvolvimento sustentável, ele, como diz o nome, ele se autossustenta para que ele se perpetue para a próxima geração, para as próximas gerações. O princípio da precaução. Desconhecido o risco de danos ao meio ambiente, a ausência da certeza científica absoluta não pode ser usada pelos empreendedores para postergar as medidas econômicas viáveis para impedir a degradação ambiental.
Nesse caso, nós podemos falar sobre a barragem de Brumadinho. Dando continuidade à apresentação do nosso trabalho, vamos falar sobre os princípios constitucionais especiais do direito civil. Mas o que é o princípio? A palavra princípio no dicionário significa o início de algo, o que vem antes, a causa, o começo, e é também um conjunto de leis, definições ou preceitos utilizados para nortear o ser humano. É uma verdade universal, aquilo que o homem acredita como um dos seus valores mais inegociáveis. Quais são os princípios constitucionais especiais do direito civil? O princípio da realização da personalidade, o princípio da intervenção reguladora do Estado nos contratos, o princípio da objetivação da responsabilidade civil, o princípio da função social da propriedade, o princípio da proteção familiar e o princípio da sucessão hereditária. O segundo princípio é o princípio da intervenção reguladora do Estado nos contratos. A lei garante uma intervenção mínima e excepcional nas revisões contratuais, e que a revisão contratual somente ocorrerá de maneira excepcional e limitada. Nada mais fez o legislador do que fortalecer o princípio da pacta sunt servanda. O que quer dizer isso? Em latim, quer dizer, os acordos devem ser mantidos. Ou seja, o que está escrito deverá ser mantido. No caso de dúvida, na interpretação do instrumento contratual, ou seja, qualquer dúvida que tenhamos no contrato formalizado, nós temos o segundo inciso 5º do artigo 113 do Código Civil, inserido na nova lei, que prevalecerá a interpretação do que for mais benéfico para a parte que não redigiu o dispositivo. Como é isso? Se você não fez o contrato, a outra pessoa fez o contrato, e esse contrato está te causando alguma lesão, te trazendo algum prejuízo, você pode ingressar para garantir, de acordo com o artigo 113 do inciso 5º, que esse contrato seja reequilibrado ou até seja cortado, seja encerrado de forma judicial. Vamos falar agora sobre o princípio da objetivação da responsabilidade civil. O dever jurídico, derivado ou secundário, de ressarcir ou reparar os danos causados pela conduta delituosa do agente a outrem. Um contrato mal feito, um contrato com vícios, prescinde da demonstração da culpa ou de dolo. A doutrina diferencia entre a obrigação e a responsabilidade. A obrigação é o dever jurídico primário, ou seja, imposto pelo Estado. E a responsabilidade é individualizada, como deve ser o jurídico derivado. Ou seja, se você tem a obrigação, a outra parte também tem a responsabilidade. Uma coisa sempre contrapõe a outra. O próximo princípio será o princípio da proteção da família. O objeto de tutela jurídico objetiva a proteção para o desenvolvimento da personalidade de seus membros, uma vez que as entidades familiares são tuteladas como instrumento de realização da pessoa humana. Entram aqui os princípios do respeito e dignidade humana, da solidariedade familiar e do melhor interesse da criança e do adolescente. Tanto é que nós temos aí, nós podemos abrir um parênteses aí para o nosso Estatuto da Criança e do Adolescente e o Estatuto do Idoso também. A proteção da família, o lar, ele é incorruptível, ele é inalienável. Então, por isso que foi criado dessa forma, o princípio de proteção à família. Temos o quinto princípio, que é o princípio do poluidor-pagador. Aos empreendedores que desenvolvam atividades lucrativas
com utilização direta ou indireta dos recursos naturais são imputáveis os ônus econômicos ou financeiros da poluição que causarem, tendo em vista o interesse social, reconduzindo quando possível o ecossistema degradado à realidade fática que existia anteriormente, e quando impossível, reparando ou ressarcindo integralmente a coletividade pelo dano causado posteriormente à atuação dessas empresas. O que nós podemos falar sobre isso seria a mineração, é um caso assim, as indústrias que poluem, como nós temos aqui algumas indústrias em Pirapora, que tem um grau de poluição muito grande, né? Então elas são obrigadas, por esse princípio poluidor-pagador, de pagar esse ônus ao município e à população que ali mora em volta dessa fábrica ou dessa unidade. Podemos falar também a respeito da extração de petróleo, o caso de Campos, né, e de Macaé, no Rio, e do gás nióbio, que é uma grande riqueza de Araxá, no sul de Minas. No momento que eles começarem a explorar, eles vão ter que pagar, além do royalty, pagar alguma coisa em termos de ressarcimento aos municípios. Em cima disso, nós podemos afirmar que nós temos grandes consequências dos impactos ambientais. São alterações climáticas. Nós tivemos chuva em janeiro, que foi um absurdo, né? As extinções de espécies, o aumento do nível do mar, o desaparecimento de rio, a grande poluição do ar e a diminuição da qualidade de vida, né? Algumas crianças nascendo aí até com deformações em função até da poluição ambiental que existe no mundo inteiro, infelizmente. O último princípio será o princípio da sucessão hereditária, ou seja, a herança. Garante a todas as pessoas a legitimação para suceder, inclusive no caso da comoriência, excluindo-se, excetuando-se aquelas proibidas por lei. O Código Civil dispõe por sua força, no artigo 1798, que são legitimadas a suceder as pessoas nascidas ou já concebidas no momento da abertura da sucessão, no caso do nasciturno, que são colocados seus direitos a salvo. Olá amigos, tudo bem? Hoje estamos aqui para nossa apresentação, né? Nosso grupo de Constitucional. Queria desejar boa noite a todos, é um prazer tê-los aqui. Eu vou falar hoje com vocês sobre o direito eleitoral, né? Basicamente sobre os princípios do direito eleitoral, constitucional eleitoral e algumas características dele, né? Os conceitos. Vamos lá. Antemão, nós sabemos que o direito ele é um conjunto de regras, né, que relacionam, que regulamentam as relações sociais, né, tanto com direitos e deveres. Dentro do direito nós temos as subdivisões, né, dos ramos do direito e inclusive está relacionado o direito eleitoral. Né? O direito eleitoral, ele é o ramo do direito público, que expõe, sistematiza, interpreta as normas e os princípios sobre o processo eleitoral e o exercício dos direitos políticos, né, que são imprescindíveis para o cidadão exercer o seu papel. Cidadão. Mas tem uma diferença, né? O que é cidadão? Vocês sabem me falar a diferença entre povo, população e cidadão? Bom, vamos lá. População diz respeito àquelas pessoas que estão residindo dentro do território demográfico, incluindo estrangeiros, que também vão entrar nessa quantidade aí. É mais uma questão quantitativa, né? A quantidade, é um número de pessoas que estão dentro daquela delimitação, daquele território. Já o povo é diferente, são os nacionais, né, que possuem vínculo político-jurídico. Esses nacionais, eles podem ser natos ou naturalizados, né, que tem a qualidade aí de ser nacionais. E cidadão
são os nacionais, né, os brasileiros, natos ou naturalizados, que estão em pleno gozo dos seus direitos políticos, né? Esta é a diferença entre população, questão de quantidade, número de pessoas, povo, né, que quer dizer ao vínculo político-jurídico, tanto pode ser nato ou naturalizado, e cidadão, que é aquele brasileiro que possui o pleno gozo dos seus direitos políticos. Mas quando o povo se torna cidadão? O povo vai se tornar cidadão, né, no momento em que ele fizer o alistamento eleitoral, onde ele for ao cartório eleitoral e emitir o seu título de eleitor, né, que aqui no nosso país, a partir dos 16 anos, já é possível emitir o seu título eleitoral e obrigatoriamente a partir dos 18 anos, né. Tem também a questão dos cidadãos brasileiros que estão residindo no exterior, eles também devem cumprir as suas obrigações eleitorais. Contudo, eles não são obrigados a fazer isso em todas as eleições, né? Eles vão fazer isso, no caso, eles são obrigados a fazer isso, eles devem cumprir o seu dever eleitoral somente nas eleições de presidente e vice-presidente. Nas eleições presidenciais. No caso, vão votar somente aqueles que possuem domicílio eleitoral no exterior. E onde seria esse domicílio eleitoral no exterior? Nos consulados. Quando houver as eleições, eles vão se dirigir ao consulado e exercer o seu direito político. Vamos falar também aqui sobre a questão dos princípios, né? Eu vou começar aqui com o princípio da celeridade, né? O que tende a ser o princípio da celeridade? Dentro das questões do âmbito do direito eleitoral, todo o processo, né, todo o rito, ele deve ser célebre, ele deve ser rápido. Tanto que quando há o início do processo eleitoral e até o seu término, é em cerca de 6 meses, mais ou menos. E tudo que houver dentro tem que ser muito rápido. Os recursos têm que ser rápidos, entendeu? Há recursos, os prazos, né? Os prazos recursais dentro do direito eleitoral, eles são muito rápidos. Alguns prazos chegam a ter 24 dias, 3 dias. E há essa necessidade, porque a Lei 12.234 de 2009, ela veio regulamentar o que é a duração razoável do processo eleitoral, né? E para que é isso? Para que serve esse princípio da celeridade? Ele veio para evitar que o candidato, ele irregularmente venha prolongar o seu mandato enquanto ele estiver sendo julgado, entendeu? Esse processo ele vai estabelecer um prazo máximo de 1 ano, né, desde a impetração da ação em todas as instâncias e até o final, né, para que esse processo ele seja julgado. Então, o processo não vai ficar se estendendo por anos e anos, não. O prazo máximo dentro do princípio aí que estabelece o princípio da celeridade é de apenas 1 ano. E lembrando que os recursos, os prazos recursais dentro deste processo, eles vão variar no máximo a 3 dias, 24 horas, é tudo muito rápido, entendeu? Outro princípio que eu também vou falar para vocês acerca do princípio da lisura nas eleições. Esse princípio, pessoal, ele está relacionado no artigo 23 da Lei Complementar 64 de 90, né? Que ele visa não haver fraude, né? Haver isonomia nas oportunidades entre os candidatos, né? Que vão conferir as vagas, que vão pleitear as vagas. Esse princípio ele visa que todos os candidatos eles estejam no mesmo patamar, mesmo ainda que haja uma disparidade na questão financeira, uns candidatos possuem um recurso a mais ou não, que não haja essa disparidade dentro das eleições. Entre os candidatos, que todos aqueles que vão pleitear o cargo, eles estejam no mesmo patamar. E esse princípio ele tem umas regras mais rígidas, né, que vão afastar qualquer conduta que vai ferir o processo eleitoral. É uma busca, na verdade, das eleições legítimas, né, que tanto aquele que não tem condições quanto aquele que tem condições tenham as mesmas oportunidades. Tanto que
súmulas, né, a súmula 18 do Tribunal Superior Eleitoral vem falar sobre o desacordo das propagandas políticas, tempo excessivo de vinculação de propagandas, a questão também do uso de outdoors, que não é permitido, entendeu? Utilizar esse tipo de propaganda, entendeu? Tudo isso, ele tem o objetivo de equiparar os candidatos dentro do mesmo patamar, a fim de que todos tenham o mesmo tempo de voz, a mesma oportunidade de concorrer aos cargos. Vou falar também para vocês sobre a questão do princípio da anualidade eleitoral. O princípio da anualidade eleitoral, ele está previsto no artigo 16 da Constituição de 88. Esse artigo, ele vem visar uma segurança jurídica para evitar que essas normas elaboradas perto das eleições atrapalhem o equilíbrio da competição entre os candidatos. O que significa que quando é promulgada uma lei, né, todas as leis que vão alterar o processo eleitoral, elas automaticamente, a partir da data da publicação, elas já possuem eficácia, já possuem vigência, elas já têm vigência a partir da sua publicação. Porém, no entanto, a eficácia dela só vai existir após 1 ano e 1 dia, né, após a publicação dessa lei. Reforçando, todas as leis que alteram o processo eleitoral, né, elas já têm vigência a partir da sua publicação. Porém, no entanto, a sua eficácia, né, ela só vai ter eficácia a partir de 1 ano e 1 dia após a data da sua publicação. Dentro das leis, né, o princípio da anualidade eleitoral, ele não permite vacatio legis. Não há vacatio legis dentro das leis do período eleitoral, somente 1 ano e 1 dia após. Por quê? Para não gerar desequilíbrio e instabilidade jurídica, né, dentro do processo eleitoral. Imagine só, está há 5 meses de uma eleição e é promulgada uma lei, como foi o caso da ficha limpa, né? Automaticamente, muitos candidatos não iriam passar daquela eleição, né? Não iriam poder se candidatar, tomar posse. Mas, devido ao princípio da anualidade eleitoral, somente 1 ano e 1 mês após as próximas eleições que forem após esse prazo de 1 ano e 1 mês, que poderiam ser, né, já teve eficácia somente nas eleições após esse prazo. Ou seja, os candidatos que foram barrados pela lei da ficha limpa nessa primeira eleição, onde ainda não tinha o alcance da eficácia do princípio da anualidade, eles foram empossados. Mas 1 ano e 1 dia após isso, as eleições que vieram posteriormente, e para estes candidatos, nessas eleições, já estava valendo o princípio da anualidade eleitoral. Vamos falar também, pessoal, sobre o direito empresarial, né? Antes de conceituar aqui o princípio que eu escolhi para falar acerca do direito empresarial, eu vou definir para você, conceituar o que é empresário. Empresário é aquele que exerce atividade econômica organizada, tá? Tá previsto no artigo 966 do Código Civil, no caput do Código Civil. É aquele que produz, que exerce atividade econômica organizada em nome próprio, tá? E que assume os riscos, né? Esse empresário, ele pode ser tanto pessoa física quanto pessoa jurídica, tá? E o que é a empresa? A empresa, ela não vai ter uma definição legal, mas o conceito de empresa, ele é extraído do artigo 96 também do Código Civil, do caput do Código Civil, e que é uma atividade mas não é assim qualquer atividade, é uma atividade econômica, organizada, né, que possua os elementos de empresa, né, e quais são os elementos de empresa que vão caracterizar, né,
a função empresa. Seria capital investido, mão de obra, né, insumos, conhecimento do empresário acerca do assunto, né, que ele vai estar produzindo, trabalhando, né, e a organização de todos esses fatores. Quando há uma combinação de todos esses fatores que eu falei, insumos, capital investido, mão de obra, conhecimento adquirido em relação ao material, tudo isso vai conceituar empresa. O que é estabelecimento? Qual é o conceito de estabelecimento? Estabelecimento é o conjunto de bens organizados pelo empresário para o exercício da empresa. Tem natureza jurídica, de universalidade de fato, como dispõe o artigo 90 do Código Civil. O estabelecimento, ele é composto por bens materiais, corpóreos e imateriais ou incorpóreos. Os bens materiais corpóreos seriam os materiais que ele vai vender, as mercadorias, balanças, carrinhos, no caso de um supermercado, né? Carrinhos, balanças, computadores, né? Esses são os bens, os materiais, no caso de bens, bens materiais, no caso. E os bens imateriais, no caso do supermercado, seria o que seria um bem imaterial do supermercado? O nome, o logotipo, a marca, né, do supermercado. Esse é um bem imaterial ou incorpóreo. Temos também o ponto comercial. O ponto comercial, ele é resguardado também em lei, né? Pode ser alugado, pode ser próprio da pessoa. E ele tem também a definição de endereço. É o local onde ele exerce. A rua tal, endereço tal, bairro tal. Este é a definição de ponto comercial. Dentro do direito empresarial, nós também temos inúmeros princípios que nós vamos listar para vocês. Mas eu gostaria de ressaltar um princípio muito importante, que é o princípio da liberdade de concorrência. A liberdade de concorrência. Do que se trata? O princípio da liberdade de concorrência, né, ou da livre concorrência, ele também está previsto expressamente na Constituição Federal, como princípio constitucional da ordem econômica e conforme o artigo 170 no inciso 1º. Para garantir melhor preço, ele é para não haver o monopólio, entendeu? Dentro das cidades. E através dessa livre concorrência que nós vamos conseguir isso, que isso vai favorecer muito os consumidores. Tanto que no artigo 173 da Constituição Federal de 88, está expressamente escrito assim: a lei reprimirá o abuso do poder econômico que vise a dominação dos mercados e a eliminação da concorrência e o aumento arbitrário do lucro. Né? Isso está vinculado na Constituição, então é proibido, né, o cartel, o monopólio, não pode, mesmo que nós sabemos que é muito difícil isso, né, dentro das cidades, há um controle, principalmente aí dos postos de combustíveis, mas essa lei está muito expressa no artigo 173. Também o Estado criou um órgão de defesa para reprimir esses requisitos que eu acabei de citar aqui: a dominação dos mercados, a eliminação da concorrência, o aumento arbitrário dos lucros. O Estado criou um órgão chamado, ele é um órgão de defesa, se chama CADE, C-A-D-E, que é o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, onde foi estipulado através da Lei 12.529 de 2011, né? Esse órgão, o CADE, ele vem fiscalizar a atividade econômica dentro do nosso país, evitando, né, toda e qualquer violação da livre concorrência. E aí, de acordo com esse princípio, eu quero convidar vocês a uma reflexão. Será que aí na sua cidade, né, você tem observado, você que abastece os combustíveis, será que esse princípio da livre concorrência ele tem sido respeitado? Vou deixar essa reflexão para vocês. Até mais. Abraços. Também vou falar com vocês rapidamente sobre o direito constitucional, né, penal, a questão dos princípios do direito constitucional penal, pessoal. Vou falar mais rapidamente acerca desse, porque nós já temos um conhecimento aí já adquirido com o Chamonix através desses princípios, né?
Eu vou citar dois aqui e também vou deixar disponíveis para vocês os restantes, vocês também já têm, né? O princípio da legalidade, vou falar sobre ele. Esse princípio, ele basicamente protege o cidadão das ações abusivas do Estado, né? Ele é o primeiro artigo do Código Penal e também está no artigo 5º da Constituição Federal. Não há crime sem lei anterior que o defina e não há pena sem prévia cominação legal, né? A lei penal, ela deve ser clara, taxativa e escrita. É uma forma, né, do direito penal para atuar somente dentro da lei, dentro das normas positivadas. Decorrente desse entendimento, nós temos também o princípio da anterioridade da lei, onde fala que a lei também só pode retroagir somente para beneficiar o réu. Vou falar também para vocês sobre o princípio da humanidade, princípio da humanidade de pena, né, que vai decorrer aí do princípio da dignidade da pessoa humana. Esse princípio, ele proíbe qualquer uso de meio de violência, de tratamento cruel, desumano, degradante, né? Proíbe a pena de morte, né? Vem proibir a pena de morte, que no Brasil a prisão perpétua também. E que estipula aí no máximo a prisão de 30 anos. Ele vem requerer, né, a dignidade da pessoa humana, o princípio da humanidade de pena. Nós temos inúmeros princípios, né, dentro de todas as classificações que nós falamos, tanto empresarial, tanto direito penal, tanto a questão do direito eleitoral. Eu vou citar algum deles para vocês, tá? Dentro dos princípios do direito penal, temos dignidade da pessoa humana, igualdade, legalidade e anterioridade, irretroatividade da lei penal, personalidade da pena, individualização da pena, humanidade, intervenção mínima, alteridade, culpabilidade, proporcionalidade, ofensividade ou lesividade, insignificância e adequação social. Dentro dos princípios também, que eu vou relacionar alguns para vocês aqui pesquisarem, dentro dos princípios do direito eleitoral, nós podemos ressaltar aqui os princípios da democracia, princípio federativo, o princípio da lisura, né, das eleições que eu citei, princípio do aproveitamento do voto, princípio da celeridade, princípio da duração razoável do processo, né, e perda do mandato eletivo, princípio da devolutividade dos recursos, princípio da anualidade, princípio da preclusão instantânea. Dentro de alguns dos princípios também do direito empresarial, eu vou citar para vocês aqui o princípio da livre iniciativa, princípio da livre movimentação de capitais, princípio da função social, princípio do regime jurídico privado, princípio da preservação da empresa, princípio da liberdade de contratos, princípio do institucionalismo. O primeiro princípio é universalidade da cobertura e do atendimento. Temos duas questões aqui. Então vamos lá. Quando nós estamos falando de seguridade social, este princípio, né, a seguridade social, ela vai dar cobertura de atendimento a todas as pessoas, né, visa então tornar a seguridade social acessível a todas as pessoas residentes na federação, todas, inclusive os estrangeiros, ok? Todos devem estar cobertos pela Seguridade Social, né? Só relembrando, Seguridade Social é saúde, assistência social e previdência social. Então, todos devem estar cobertos, aplicado a todos os ramos da Seguridade Social, né? O atendimento se aplica tanto à saúde, assistência e previdência social, né? O que é essa cobertura? A cobertura é do quê? É da contingência social, né? O legislador vai selecionar no mundo em que nós vivemos algumas situações vividas, né, chamadas contingências sociais, e vai dizer que diante dessas contingências sociais, o Estado, junto com a sociedade, vão proporcionar o amparo para essas pessoas que estão passando por essa contingência social, né? Então vamos lá. Aqui eu trouxe as duas partes,
a parte objetiva e a parte subjuntiva, né? A parte objetiva é com relação à cobertura, né? A Seguridade Social, ela existe em razão de quê? Em razão de que o sistema deve proteger? O que o sistema vai proteger? Vai proteger aquelas contingências sociais selecionadas, né? Aquelas situações vividas, né? Pelo estado de necessidade. Essas contingências sociais, né? Elencadas pela Seguridade Social, é que vai dar, né? Que a Seguridade Social vai dar cobertura. Ou seja, se o cidadão passar por alguma dessas situações de necessidade, a Seguridade Social vai tentar cobrir, né, vai tentar amparar essa necessidade. E a questão subjetiva, ela está relacionada ao atendimento, né? Quem que a Seguridade deve proteger? A todas as pessoas. Nós vamos ver que existe algumas peculiaridades na assistência social. Porém, se a gente pegar a saúde e a assistência social, ela é para todos, né? Assistência social é para todos que comprovarem necessidades e a saúde é o direito de todos. Segundo princípio, vamos lá. Uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços à população urbana e rurais. Primeiro de tudo, eu já sei que quando se trata de Seguridade Social, eu tenho benefícios e também serviços. São duas questões diferentes. Os benefícios cabem ao Estado uma obrigação de pagar, né? Sempre quando falo de benefício, eu estou falando de pagar. E serviço é uma obrigação de fazer. Obrigação de fazer. Ou seja, quando o Estado tem que fazer alguma coisa por esse necessitado. Só uma observação inicial, eu quero que vocês gravem essas duas palavras. Uniformidade e equivalência. Uniformidade e equivalência. Vamos entender o que quer dizer uniformidade e equivalência. Este princípio, ele tem aplicabilidade sem qualquer distinção para as populações urbanas e rural. Nós temos no artigo 7º, né, os mesmos direitos que tem o trabalhador urbano e o rural. Da mesma forma, a assistência social. Não pode ter distinções às populações urbanas e rurais. Não existe distinções, né, benefícios destinados somente aos rurais ou benefícios, né, destinados somente aos urbanos. Existe a contingência nacional doença, é o mesmo benefício, tanto para rural quanto para urbano. Esse princípio busca superar a história, né, de tratamento entre as populações urbanas e rurais. Porque antigamente nós tínhamos diferenças nas prestações a benefícios de urbanos e rurais, né? Ou seja, os rurais recebiam menos do que os urbanos. Aí a Constituição de 1988 veio igualar, né, a condição desses trabalhadores. Ou seja, o trabalhador urbano não recebe mais, né, do que o trabalhador rural. Princípio, um dos princípios muito importantes, né, são duas ações também, seletividade e distributividade dos benefícios e serviços. Em resumo, nós vamos ver que o Estado precisa selecionar as contingências sociais para depois distribuir os benefícios. Além do Estado selecionar as contingências sociais, né, que vai amparar o trabalhador diante das contingências sociais, o Estado também impõe alguns requisitos. Então, ele seleciona as pessoas, primeiro ele seleciona as contingências sociais, depois ele seleciona as pessoas que vão ter direito a esses benefícios, para depois aí sim distribuir esses benefícios. Por quê? Porque os recursos do Estado, eles são limitados, eles são finitos, né? Quem dera o Estado tivesse recursos ilimitados, né? Que pudesse atender todas as pessoas diante de toda e qualquer contingência social.
Quarto princípio, princípio da irredutibilidade do valor dos benefícios. Né? Veja, irredutibilidade quer dizer que os benefícios não podem sofrer uma redução. Que redução é essa? Essa redução, alguns doutrinadores dizem que é uma redução nominal. O valor nominal é que não pode sofrer uma redução. Outros dizem que não pode existir uma redução no poder de compra, né, dos beneficiários, né, que recebe esses benefícios. Então deve haver uma preservação do poder aquisitivo dos benefícios previdenciários. Só que assim, muitas vezes nós escutamos que as pessoas dizem: há 10 anos atrás o meu pai, a minha tia, né, se aposentaram com 5 salários mínimos e hoje está recebendo 2. Ou se aposentou com 3 salários mínimos, hoje está recebendo praticamente 1 salário mínimo. Primeira informação importante: os benefícios não são pagos em salários mínimos, certo? Não são pagos em salário mínimo, o benefício previdenciário. Quando o benefício previdenciário é concedido a determinado beneficiário, naquele momento que foi concedido o benefício, ele pode fazer um comparativo com o salário mínimo daquele ano. Eu me aposentei na data de tal, com 2, 3, 4 salário mínimo, certo? Mas a longo prazo, inevitavelmente, aquele que recebe, né, não pode estar comparando o valor da aposentadoria com o salário mínimo, porque vai sofrer um distanciamento. Isso tem até uma explicação lógica. Por quê? Porque o salário mínimo ele sofre reajuste de acordo com a inflação. Já os benefícios, eles são reajustados pelo INPC. INPC, Índice Nacional de Preços ao Consumidor. Os índices têm correções diferentes. Por isso é que a longo prazo o salário vai estar à frente e os benefícios atrás. E os benefícios, eles sofrem sim um reajuste periódico, mas não é o mesmo do salário mínimo, né? Não é pelo IPC, né? De acordo, né, com a lei, né? Não existe assim um princípio, né? É uma informação bem importante. Não existe princípio da irredutibilidade do valor de serviço. Eu acabei de explicar para vocês que nós temos 2 prestações: serviços, né, e benefícios. No serviço não tem valor monetário. O que tem valor monetário são os benefícios, ok? Quinto princípio: princípio da diversidade da base de financiamento. Toda Seguridade Social ela tem um financiamento, né? Porque para ela poder pagar esses benefícios à população, ela precisa ter previamente alguém que faça as contribuições, alguém que faça o custeio, que faça previamente o pagamento, que coloque esse dinheiro no lugar, que esse dinheiro seja, né, depois repartido em forma de benefício para a população. E como uma forma de garantir esses pagamentos, é que o Estado, né, ele preferiu diversificar a base do financiamento. São várias pessoas que contribuem, né, para o financiamento, que é sinônimo de custeio para a Seguridade Social. Essas diversas fontes de custeio, elas são encontradas no artigo 95, no artigo 195, né, da Constituição Federal. Lá tem todas as pessoas que são, né, responsáveis pela contribuição da Seguridade Social. Se eventualmente uma das pessoas encarregadas, né, se ela falta com esse dinheiro, então tem outras pessoas que podem, nesse determinado momento, suprir a falta do outro, né, para diminuir o risco. Isso é uma sustentabilidade do sistema. E outra é implicitamente também, né, fazer valer o princípio, né, onde toda a sociedade contribui um pouquinho para o financiamento, para a Seguridade Social. Né? É o princípio da solidariedade, né, que nós vamos ver oportunamente em outra ocasião. Que é um princípio muito importante, não só da Seguridade Social, mas da Previdência Social. Né?
ela é financiada à base das contribuições, né, para a Seguridade, né, Social. São financiadas por toda a sociedade de uma forma direta e de uma forma indireta, né, no sistema da lei, mediante recurso da União, dos municípios e assim vai, das seguintes contribuições, né, sociais. Primeiro, do empreendedor, né, das empresas, né, que são as que mais contribuem para a Seguridade Social. Elas contribuem de 3 formas, né, para a Seguridade Social. Existem outras contribuições que as empresas nelas tendem a recolher para aposentadoria especiais, mas isso não vem ao caso, né? De momento, vamos só ver a responsabilidade do empregador com relação ao financiamento social. Ele vai recolher um percentual sobre a folha de pagamento de todos os seus funcionários, empregados, aqueles que prestam serviço para essa empresa. Também vai recolher um determinado percentual em cima da sua receita bruta ou do faturamento e ainda em cima do seu lucro. Então, todas estas formas, né, sobre todas essas questões, vai incidir contribuição previdenciária por parte da empresa. 6º princípio, né, equidade na forma de participação, na forma do custeio. Vamos ver o que diz esse princípio. Diversas fontes de custeio, né? Você já viu que são várias as fontes de custeio, mas apenas aquelas que tiverem iguais contribuição, né, contributiva é que tem que contribuir da mesma forma. Então veja, quando eu falo de equidade na forma de participação do custeio, eu estou dizendo que aquelas pessoas que a lei obrigam que vão contribuir para o custeio da contribuição social, elas vão contribuir de acordo com 2 segmentos, capacidade contributiva e o risco social. Assim, em resumo para você, vamos pegar um trabalhador. Será que aquele trabalhador que recebe um salário mínimo irá contribuir para o financiamento da Seguridade Social ou especificamente da Previdência Social da mesma forma que aquele que recebe 5 salários mínimos, né? Ou seja, cada um vai contribuir de acordo com a sua capacidade contributiva. Aquele que ganha mais, contribui mais. Aquele que ganha menos, contribui menos. Além disso, quando nós falamos da empresa especificamente, olha, estou falando agora da empresa. Existe uma equidade no custeio que está previsto no parágrafo 8º do artigo 195, que diz: a alíquota ou base de cálculo são diferenciadas, entendeu? Preste atenção, vou falar bem alto, são diferenciados somente para as empresas. Não existe base de cálculo ou alíquota para os demais contribuintes, apenas para as empresas, que vai levar em consideração essa equidade, né? Essa relação. Eu vou ver quem que vai pagar mais, quem que vai pagar menos. Como que seria isso? Vai ser de acordo com a atividade econômica que a empresa, né, desenvolve. Como que ela utiliza a mão de obra, se ela tem muitos trabalhadores ou poucos trabalhadores. Vai levar em consideração o porte da empresa, né? Se é uma empresa de grande porte, se é de pequeno porte, e vai levar em consideração também a condição estrutural do mercado de trabalho. Vai levar em consideração todas essas situações, assim, para fazer, né, efetivamente a equidade no custeio com relações às empresas, certo? O 7º, né, e último princípio, ele vai falar da caráter democrático e descentralizado da administração, mediante gestão quadripartido, com a participação dos trabalhadores, dos empregadores, dos aposentados e do governo nos órgãos colegiados. Lembrando que nós estamos vendo o princípio da Seguridade Social. Quando eu falo de Seguridade Social, eu falo de um tripé, né? Saúde, assistência e previdência. Todos esses segmentos da Seguridade Social
possui uma gestão quadripartite. Cada uma dessas pessoas tem uma cadeirinha lá no Conselho, né, da Assistência Social, no Conselho Nacional, né? E quem faz parte dessa gestão administrativa, né, da saúde, da assistência social e da previdência, né? Os trabalhadores, os empregadores, os aposentados e o governo, certo? Eu tenho representante desses 4 segmentos nesses conselhos, para administrar de forma descentralizada a assistência à saúde e à previdência social. Então veja, a gestão administrativa da Seguridade Social ela é quadripartite, né? Da qual tem caráter democrático e descentralizado. Por que é descentralizado? Né? Eu vou dar um exemplo aqui que você nunca mais vai esquecer. Aquela assistência social, né, do município, né, ou seja, de Pirapora, de Vaz da Palma. Quem que sabe melhor? É o assistente social do município, né, que mora no município, ou aquele, né, que mora lá em Brasília? Né? Ou seja, se fosse descentralizada lá em cima, lá em Brasília, eu não sabia o que está precisando, eu não sabia distribuir conforme a necessidade da cidade. Por isso que ela é descentralizada, né? Tem esse poder de gestionar, de administrar de forma descentralizada, certo? A estrutura de um conselho, né, de saúde é coexistência partidária. Vou ter um número de cadeira, né, para trabalhadores, né? Por que para trabalhadores? São eles que estão financiando a Seguridade Social e eles têm o interesse de saber onde que o dinheiro está sendo aplicado. Da mesma forma, os empregadores, eles querem saber onde que o dinheiro deles estão sendo aplicado, né? Ou seja, os aposentados também, né, que tem tanto interesse como os trabalhadores, porque eles são beneficiados. E o governo, né, que é destinado a distribuir essas considerações a todas as pessoas, certo? Finalizei aqui os princípios da Seguridade Social. Bom, agora, né, eu vou falar sobre os princípios do trabalho, né, os princípios do direito do trabalho. O primeiro princípio é o princípio protetor, né? O princípio protetor, pessoal, ele também pode ser chamado de princípio da proteção, obviamente. Ele se subdivide em 3 partes, né? A primeira é o princípio indúbio pro operário, certo? Calma que eu já vou explicar. O que é esse princípio, né? Ele tem a ideia de proteger o trabalhador, né? A bem da verdade, nós podemos até entender essa ideia como uma exceção à regra da teoria. Do ônus, né? Tipo assim, a regra da teoria do ônus da prova, certo? E por que isso? Porque é simples, né? Entre o empregado e o empregador, obviamente que a parte mais fraca, mais vulnerável é o trabalhador, é o trabalhador, né, o empregado. Então, consequentemente, ele tem que ser protegido, certo? Agora temos o princípio da condição mais benéfica, que está dentro também do princípio protetor, né? Isso ocorre muito, né, por causa de quê? Dos contratos de trabalho, certo? A ideia é que, na verdade, o contrato de trabalho é verificar sempre cláusulas que sejam mais benéficas ao trabalhador, né? E não benéfica à empresa. Essa é a ideia. Essas cláusulas mais benéficas, elas devem ser, né, elas devem ser preservadas dentro do contrato de trabalho, certo? Dando mais, né, ênfase ao trabalhador, né, a condição mais benéfica possível para o empregado, para proteger. E temos mais um princípio, né, que é o da norma mais favorável, certo? O princípio da norma mais favorável, né, mais favorável também ao empregado, certo? Ao empregado e, na verdade, ele subdivide, né, da seguinte forma.
o princípio da norma mais favorável. No princípio da elaboração da própria norma, da regra relacionada, né, ao empregado ou ao empregador, né, na elaboração da norma, que verifica a norma mais favorável ao empregado, e quando existir também o confronto de regras, né? Nós já estudamos isso, confronto, né? Há um confronto de regras, entendeu? Aí verifica-se qual é a mais favorável a quem? Ao empregado, né? E também relacionado à interpretação, ok? Estão dando para vocês entender? É a interpretação das regras jurídicas. Essas também se prevalecem para o empregado, certo? Novamente, aquele conceito que nós tiramos, né, que realça a ideia da proteção. Né? Você tem que proteger o empregado. Por que isso? Simplesmente por ser a parte mais vulnerável, né? Certo? Só que temos exceção a essa regra, né? Tá dando para vocês entenderem, né? O artigo 620 da CLT, ele determina que as condições estabelecidas em acordo de trabalho sempre prevalecerão sobre as estipuladas em convenção estipuladas de trabalho, né? Acordo coletivo de trabalho prevalece sobre convenção coletiva de trabalho, ou seja, nesse caso é uma exceção à regra da norma mais favorável, tudo bem? São princípios, na verdade, de ordem pública, né? Como, por exemplo, prescrição que possa, né, constar aí até mesmo na Constituição Federal. Esse é o princípio protetor, que se divide em três partes: indúbio pró-operário, né, da concessão mais benéfica, e do pró-operário, certo? Segundo princípio do trabalho. Temos outro princípio, que é o princípio da inalterabilidade contratual lesiva, né? Nós encontramos, né, um dispositivo, que é o artigo 468 da CLT, que diz que nos contratos individuais do trabalho só é lícita a alteração das respectivas condições por mútuo consentimento, né? Aqui a ideia, na verdade, é impedir, né, que uma parte lese a outra, né? É um contrato lesivo, né? Mais para o empregado, né? É claro que o artigo e um princípio, ele não impede, né, alterações. Não quer dizer que você pode alterar um contrato, não. Ele não é isso que está falando, não. Entendeu? O que ele, na verdade, ele restringe é lesar, né? Lesar aí mudanças lesivas, né? É mudança que geram né, lesivas que possam ocorrer. Entenderam? Eu dei uma embolada aqui, mas acho que deu para vocês entenderem aí. Certo? Então, dando continuidade, tem outro princípio, que é um princípio da indisponibilidade dos direitos trabalhistas, né? Na verdade, esse princípio, ele também pode ser chamado de princípio da interatividade das normas trabalhistas, ou também pode ser chamado de princípio da irrenunciabilidade dos direitos trabalhistas. E por que isso? O que acontece aqui é que há uma limitação da autonomia das partes, né? Limita, né, a autonomia, né, das partes, né? Por que isso? Mais uma vez, o empregado, no caso, ele é a parte mais fraca, ele é a parte mais vulnerável dessa relação, né, que nós temos empregado e empregador. Então, o empregado é a parte mais vulnerável. Então, esse princípio, ele faz que, na verdade, não deixa que, assim, mudar certas cláusulas com o intuito do empregado perder com isso, do empregado sair perdendo, né? Porque senão o empregador vai lá e altera umas cláusulas lá para não beneficiar mais, né, o trabalho. Porque
quando a pessoa, às vezes, ela perde seu emprego, ela acaba abrindo mão, né, de certos benefícios. Então, esse princípio é justamente para que o empregador não se aproveite, que o empregador tire vantagem dessa vulnerabilidade do empregado. Então, é uma ideia de irrenunciabilidade do direito trabalhista, certo? E nós temos mais um outro princípio, que é o princípio da primazia da realidade. O que acontece com esse princípio? É que ele deve priorizar a realidade em detrimento da forma, certo? Para vocês compreenderem direitinho. Vamos imaginar aqui que um estagiário, né? Ou seja, um suposto estagiário, né? Ele esteja trabalhando em uma organização. Mas, na verdade, esse estagiário, ele não é um estagiário. Acontece com muita gente, né? Ele é um funcionário. Ele cumpre todas as regras, né, de um empregado normal da empresa. Só que a empresa, ela meio que falsifica isso como se ele fosse um estagiário. Boa noite, professora Eneida. Boa noite, os colegas do segundo período de Direito. Meu nome é Uinara, estou aqui para apresentar o trabalho de Direito Constitucional. Princípio da capacidade contributiva. Os impostos devem ser graduados à luz das capacidades contributivas objetivas ou absoluta e subjetivas ou relativas. É baseada em um conceito econômico e de justiça fiscal. Tem como alicerce a busca de uma sociedade mais justa e igualitária, impondo uma tributação mais onerosa para aqueles que detêm uma maior concentração de riquezas. Princípio da tipicidade. No direito tributário, deve ser entendido como a necessidade de definição prévia de todos os elementos tributários, para que somente posteriormente se possa exigir a compensação do tributo pelo cidadão contribuinte. Os critérios do antecedente e consequente da regra impositiva tributária. O princípio da isonomia, também conhecido como princípio da igualdade tributária, prescreve que não poderá haver intuição e cobrança de tributos de forma desigual entre contribuintes que se encontram em condições de igualdade jurídica. Agora eu vou falar sobre o princípio da irretroatividade. O princípio da irretroatividade é uma limitação constitucional ao poder de tributar que objetiva prevenir o contribuinte contra cobranças surpresas. O princípio da irretroatividade proíbe que os entes cobrem tributos em relação a fatos geradores ocorridos antes do início da vigência da lei, que os houver instituído ou aumentado. Agora eu vou falar do princípio da anterioridade tributária. Pelo princípio da anterioridade, nenhum tributo poderá ser cobrado no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicado a lei que institui ou aumentou, levando em consideração o princípio constitucional pelo qual não há crime sem lei anterior que define em sena sem prévia cominação penal. Agora é o princípio da uniformidade geográfica. O princípio da uniformidade geográfica está previsto no artigo 151 da Constituição Federal, o qual veda a instituição de tributo que não seja uniforme em todo o território nacional, ou que implique distinção ou preferência em relação a Estado, ao Distrito Federal ou a município, em detrimento de outro. Agora é princípio da vedação.
O princípio da vedação é o princípio da liberdade de tráfego de pessoas ou bens. O artigo 150, parágrafo 5º da Constituição Federal, veda a cobrança de tributos com a finalidade de limitar o tráfego de pessoas ou bens. Por meio de tributos interestaduais ou intermunicipais, a vedação da limitação da circulação de pessoas ou bens não impede a incidência de imposto sobre circulação interestadual ou intermunicipal de mercadorias ou serviços, como também a cobrança de tarifas ou preço público pelo uso especial remunerado do bem público. Bom, agora eu vou falar para vocês sobre normas constitucionais e conceitos. As normas constitucionais são conceituadas como significações extraídas de enunciados jurídicos, caracterizadas pela superioridade hierárquica, natureza da linguagem, conteúdo específico e caráter político, com diferentes tipologias. As normas constitucionais são relevadas em enunciados de modo que há distinção entre normas jurídicas e proposição jurídica. A norma jurídica é correlata ao direito positivo, exposta em linguagem prescritiva, na medida em que os enunciados prescritivos consistem em atos de vontade manifestados de forma técnica, destinada a regular o comportamento das pessoas à luz da lógica deontica, identificados como válidos ou inválidos, com a possibilidade de contradição entre eles. A proposição jurídica é correlativa da ciência do direito, exteriorizada em linguagem descritiva, uma vez que os enunciados descritivos correspondem a atos de conhecimento, manipulados de forma científica, dirigidos a estudar a normas jurídicas, a teor da lógica apofântica, individualizados como verdadeiros ou falsos, sem a possibilidade de contradição entre eles. As normas constitucionais são revestidas de 4 características, traduzidas pela superioridade hierárquica, natureza da linguagem, conteúdo específico e caráter político. Vamos lá, regras constitucionais. As regras constitucionais são extraídas de enunciados normativos, com reduzido grau de abstração e generalidade, que descrevem situações fáticas e prescrevem condutas intersubjetivas, com a fenomenologia de incidência dirigida pelos princípios, de modo que eventual conflito é resolvido na dimensão da validez, à luz dos critérios cronológicos, hierárquico ou especialidade, com a exclusão de todas as regras incompatíveis com o sistema do direito constitucional. A propósito, as regras constitucionais são subjetivas a 3 classificações:
as regras constitucionais sobre o prisma da realização do fato descrito no antecedente normativo. São subclassificadas em abstratas e concretas. As regras constitucionais abstratas são as cujo antecedentes descreve um fato de possível ocorrência no futuro, como, por exemplo, a escrita no artigo 15 da CRFB. As regras constitucionais concretas são as cujo antecedente descreve um fato já ocorrido no passado, como, por exemplo, a incumpida no artigo 9º do ADCT. As regras constitucionais, sob o prisma da individualização do sujeito, cuja conduta é regulada pelo consequente normativo, são subclassificadas em gerais e individuais. As regras constitucionais gerais são as cujo consequente prescreve a conduta de pessoas indeterminadas, como, por exemplo, a inserida no artigo 5º da CRFB. As regras constitucionais individuais são as cujos consequente prescreve a conduta de pessoas individualizadas, como, por exemplo, a inserida no artigo 8º, parágrafo 3º do ADCT. As regras constitucionais, tendo em vista o objeto imediato da regra jurídica, são dirigidas à regulação da estrutura ou conduta. As regras constitucionais de estruturas são as cujo o objetivo imediato é a regulação do modo pelo qual outra regra jurídica é criada, modificada ou extinta, como, por exemplo, as instauradas pelos artigos 18 do parágrafo 3º e ambos da CRFB. As regras constitucionais de conduta são as cujo objetivo imediato é a regulação de comportamentos interpessoais modalizados deonticamente como obrigatórios, proibido ou permitidos, como, por exemplo, as instituídas pelos artigos 13, parágrafo 5º e artigo 14, parágrafo 3º, ambos do ADCT, sendo certo que predominam regras de estrutura abstratas ou gerais, em detrimento das regras de conduta concretas ou individuais. No sistema constitucional brasileiro, pois na hierarquia do direito posto, a forte tendência de que as regras de estruturas abstratas ou gerais se concentrem nos escalões mais altos, surgindo as regras de conduta concretas ou individuais. À medida que o direito vai se positivando com vistas à relação efetiva das condutas interpessoais e nessa sucessão de regras jurídicas, baixando incisivamente para o plano das condutas efetivas, que chamamos de positivação do direito. Aqui está a apresentação do meu trabalho. Quero agradecer a todos vocês. Uma boa noite. Bom, e esse foi nosso trabalho, né? Estou voltando aqui para dar as considerações finais, né? Eu queria dizer à professora Eneida, né? Agradecer por ter nos dado essa grande oportunidade e dizer que aprendemos muito sobre
né, um pouco mais da Constituição, sobre princípios, principalmente o que é princípio, que todo mundo fala, né, ouve a palavra o que é princípio, mas não sabe. Então, nesse trabalho vocês tiveram a oportunidade de desmiuçar o que é um princípio, princípio trabalhista, princípio eleitoral, vários princípios. E agora que nós vamos para a nossa aula virtual, nós estaremos, né, à disposição para as perguntas de vocês, da professora Eneida, né, fizemos com todo o afinco, né, pesquisamos, corremos atrás, como todos os outros grupos fizeram e irão fazer. Então é isso, pessoal, agradeço muito, muito, né, o grupo agradece muito a atenção de vocês, desculpem nossos erros, porque não é um trabalho fácil de fazer, haja vista aí vocês que já apresentaram, né, como que foi, e quem vai apresentar sabe o frio que está na barriga até o dia da apresentação. Então, foi sim. Muito obrigado, boa noite a todos, fiquem todos com Deus, né, que Deus abençoe cada um de vocês, e estamos aí. Se Deus quiser, vamos formar.